Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao LideraCast, podcast oficial do Instituto Lidera Jovem, que busca promover reflexões e conversas sobre o futuro. Nessa edição está atrelado ao Profuturo, o nosso projeto que visa ampliar as perspectivas profissionais dos jovens e adolescentes. Exatamente, é isso que a gente quer hoje, entender como as oportunidades inesperadas, a coragem e a vontade de aprender pode impactar a carreira das pessoas e como isso pode servir de inspiração para quem está no início dessa trajetória. A patrocinadora desse episódio é a Luarte Soluções Ambientais, a mantenedora do Instituto Lidera Jovem, realizadora do LideraCast e que neste ano completa 5 décadas de história, impactando e transformando as vidas das nossas comunidades. A nossa convidada de hoje é psicóloga, formada em 2009, que ingressou na Luarte em 2011 como auxiliar administrativa temporária. E ao longo dos anos conquistou a posição de gerente de desenvolvimento humano organizacional. Ela é apaixonada por aprender, se adaptar e ajudar outras pessoas a crescerem junto com a empresa. Seja bem-vinda! Muito obrigada! Nossa, que prazer estar aqui, uma alegria. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pela oportunidade de compartilhar a minha trajetória e poder contribuir de alguma forma para o jovem, né? Que nos escuta, que nos acompanha hoje. Então é um prazer, uma alegria estar aqui. Muito obrigada. A gente agradece, a gente fica muito feliz, né? Então acho que vai ser um episódio muito gostoso de se ouvir, de se ver. Então já para começar o nosso bate-papo, que a gente sempre fala que é um bate-papo, então a gente quer ouvir de você. Você é psicóloga de formação, então a gente queria ouvir, né? A gente tem muitas pessoas nos assistindo que estão escolhendo a profissão que vão seguir. Então, psicologia tá super em alta, então eu queria ouvir de você como que foi esse processo de escolher a psicologia, né? Bom, vamos lá. Acho que como muita gente hoje, né, eu escuto falar, quando a gente é muito novo e a gente olha a psicologia como uma possibilidade, a gente tem a doce ilusão de que a gente vai entrar no curso de psicologia para a gente poder se entender, autoconhecer. Então, naquela época foi muito ligada nas minhas questões pessoais, né? E eu achava que o curso de psicologia ia me ajudar nessas questões pessoais, que ia ser uma formação em psicologia que ia me trazer algumas respostas, me abrir alguns caminhos, assim, e mais voltado para minha vida pessoal, né? E foi, assim, uma decepção, lógico, né? Porque o curso de psicologia não é isso, né? Ele é muito mais abrangente, muito mais profundo, muito mais complexo do que a gente imagina. Então, logo assim, no primeiro semestre, já levei aí um balde de água fria, né? Porque realmente o curso de psicologia, ele vai muito além do autoconhecimento, né? Depois, com os anos, a gente aprende, né, que não tem absolutamente nada a ver. O autoconhecimento está relacionado com outras questões e que durante a vida a gente vai se autoconhecendo, se autodesenvolvendo, né? Então, foi isso. Acho que eu entrei muito por isso, né? Fui motivada por isso, mas durante a trajetória no curso, eu fui me encontrando como profissional, né? E aí, segui esse caminho, que sou completamente apaixonada pela psicologia, especificamente, no meu caso, a psicologia organizacional, né? Então, a psicologia, ela tem várias vertentes, mas a psicologia organizacional realmente ganhou meu coração, logo também na largada, e eu vi o quanto que eu poderia impactar positivamente na vida das pessoas com a psicologia organizacional. Então, isso mudou a minha chave, assim, muito rápido. E, assim, a psicologia, eu gosto muito de falar sobre o quanto as profissões, elas são amplas, né? Então, a gente tem várias opções de caminhos para seguir. E a psicologia é uma dessas profissões, né? Sim. E você comentou sobre a psicologia organizacional. Desde o começo, quando a psicologia surgiu na sua vida, a psicologia organizacional já era uma opção? Ou você pensava em, já vou abrir um consultório? Caminho, né? Porque a gente sempre pensa em uma profissão, mas a gente já quer, às vezes, né? A maioria das vezes, já sabe aonde vai seguir. Não, eu sempre admirei muito a psicologia clínica, né? Que pra mim, de fato, ela é, assim, apaixonante. Mas eu nunca me vi fazendo isso. Então, eu nunca me vi numa clínica, nunca me vi fazendo esse tipo de trabalho que a psicologia nos possibilita, né? Então, a psicologia organizacional sempre foi uma opção. Na verdade, assim, eu não sabia que existia psicologia organizacional antes de eu entrar na faculdade, né? Então, na faculdade eu descobri, muito rápido eu descobri, eu acho que entra um pouquinho do que eu vou falar durante todo o podcast, que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, acho que foi a minha curiosidade de logo na largada falar, peraí, se a psicologia não vai me trazer o autoconhecimento que eu achei que eu ia ter
né? Não vai me ajudar nas minhas questões pessoais. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. E aí eu fui procurar saber logo na entrada, porque hoje, eu acho que antigamente era assim, mas hoje eu vejo que é mais. Às vezes a psicologia organizacional vai entrar na grade do curso no 3º, no 4º ano, né? Então, eu sempre tive muita pressa, eu sempre tive muita ânsia, assim, de fazer as coisas, né? De colocar as coisas em ação. Então, logo no 1º ano, eu fui pesquisar por conta própria o que era psicologia organizacional. E aí, então, desde o 1º ano, eu sempre procurei oportunidades, então, estágio, trabalhos que me levavam para esse caminho. Então, a psicologia organizacional realmente, ela me ganhou logo na largada. E você não é de Lençóis, né? Em 2010 você mudou pra cá. E aí a gente queria entender também como foi esse processo de adaptação sem necessariamente ter uma rede de contato, de apoio. E como foi, assim, estar em uma cidade nova e se desenvolver aqui? Foi muito difícil. Acho que assim, acho que aqui eu não vou mentir pra vocês e colorir, trazer assim, né? O fantástico, nossa, o ideal, foi tudo lindo. Não, foi muito difícil, né? Acho que primeiro porque eu casei nova, né? Eu tinha 25 anos, eu tava recém-formada, eu me formei em 2009 e mudei pra cá em 2010, um ano depois. E eu só conhecia meu marido, eu falo, gente, eu só conhecia ele, né? Claro que os amigos dele, mas assim, de forma muito, assim, distante, porque eu casei e mudei. Então eu não tive nenhum tempo prévio, tipo, vamos, né? Vem pra Lençóis antes. Não, eu casei, passou minha lua de mel e eu vim pra cá. Então, Ana, foi bem difícil, assim, foi bem difícil. Acho que eu me fazer ser conhecida na cidade, né? Porque eu tinha já um histórico em São José, porque apesar de eu ter me formado em 2009, eu já atuava na minha área há muito tempo. Então, assim, eu já trabalhei em consultoria de RH. Quando eu vim para Lençóis, eu trabalhava na GM, que é uma empresa, uma indústria super grande em São José. Então, eu já tinha a minha reputação, o meu nome, a minha história, a minha carreira já estava sendo construída em São José. Uhum. Então, quando eu cheguei em Lençóis, eu era Adriana Fim, né? Esposa do Bruno, que era trainee na Luarte. Então, coincidentemente, ele entrou como trainee na Luarte. Mas, então, foi muito difícil, assim. Acho que foi uma fase aí de muita incerteza, né? De muita incerteza. Será que eu tomei a decisão certa? Será que é isso mesmo? Mas aí, de novo, acho que vem a questão da curiosidade de uma coisa que eu vou falar depois, né? Que é a gente ser flexível e se adaptar àquilo que a gente tem naquele momento. Então, logo que eu cheguei, Posso já emendar? Pode, sem problema. Aqui é um bate-papo, tá. Vamos embora. Logo que eu cheguei, apareceu uma oportunidade em Botucatu, pra mim, numa consultoria, era uma vaga pra ser a psicóloga da consultoria, né? Uma consultoria de recrutamento e seleção. E eu não dirigia. Então, tinha um outro desafio, porque eu tinha habilitação, mas eu tinha medo de dirigir. E aí, eu ia pra Botucatu de ônibus. Então, foi um pouco disso, né? Da vontade de sair da minha zona de conforto, de falar, não, eu não vou ficar aqui em Lençóis, eu não vou esperar uma oportunidade cair no meu colo em Lençóis. Uhum. Então, eu fui pra Botucatu, na Dogma, inclusive, a consultoria, na época. E eu fiquei lá um tempo, mas não era aquilo que eu, de fato, queria. Porque como eu já tinha trabalhado em indústria, eu sabia como era trabalhar com a psicologia organizacional dentro de uma indústria. É muito diferente de uma consultoria, né? Mas mesmo não sendo aquilo que eu queria, eu tive que passar por isso. Então, acho que a primeira dica é assim, às vezes a gente vai ter que dar 2 passos para trás, fazer coisas que nem sempre a gente gosta, mas é pra gente, de fato, depois alcançar e dar muitos passos pra frente. Então, acho que esse meu tempo como temporária em Botucatu, acho que foi muito importante. E me fez me lançar mesmo, né? De falar, não, vamos lá, eu não posso ficar aqui. Eu tinha 2 opções. Ou eu ficava em casa, trancada, lamentando que Lençóis não tinha oportunidade, que ninguém me conhecia. E na época eu morava no Jacarandá, então era até assim, bem triste, assim, porque você mora num apartamento, né? Você não vê ninguém, você fica lá fechada o dia inteiro. Então, pra mim não tinha muita opção. Então, de fato, qualquer oportunidade que me aparecesse, eu ia agarrar. Então, essa era a certeza que eu tinha. Então, esse tempo foi bem difícil, acho que respondendo a sua pergunta. E eu fui, aos poucos, conquistando realmente o meu espaço, meus amigos, enfim, minha carreira.
Então, mas não foi fácil. Não foi. De onde você é? São José dos Campos. São José dos Campos, vim pra Lençóis Paulista, uma cidade que na época era bem menor. Bem menor. Eu não conhecia ninguém. Nossa, dá um frio de barriga no frio da barriga só de pensar. E aí, em 2011, você entra na Luarte, começa a trilhar a trajetória na Luarte e como auxiliar administrativa temporária. Aí foi mais 2 passos pra trás de novo. Eu tô aqui só dando 2 passos pra trás, por enquanto, Como que foi voltar pra trabalhar em Lençóis, vir pra uma empresa que você já conhecia, óbvio, mas pra um cargo temporário, auxiliar administrativo, não sei, me conta a área que você entrou, eu acredito que é até diferente de onde você atua, se formou. Então, como que foi isso? Mais uma vez, flexibilidade, medo, como que foi esse processo pra você? Foi isso, assim, eu lembro, assim, que eu tava em casa e aí eu recebi uma ligação da Luarte, né, e falando que... Porque o que aconteceu, né, quando eu me mudei, claro, né, o Bruno, meu marido, trabalhava na Luarte, então ele levou meu currículo na Luarte, né, eu me inscrevi, acho que na época eles ainda recebiam currículo físico, hoje não mais, então meu currículo tava lá, né, então, e aí me ligaram falando que tinha uma oportunidade temporária para trabalhar na Parada Geral. Então, era como temporária, inicialmente 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3, para trabalhar na parada da Luarcel, inclusive. Na época, ainda éramos Luarcel. E, gente, assim, de verdade, eu não pensei 2 vezes, né? Porque, de novo, eu tava numa condição em que eu precisava ser vista, né? Eu precisava fazer alguma coisa para ser vista. E mesmo que fosse como auxiliar administrativo temporário, era a chance que tava me abrindo ali, né? Então, apesar de novo, né, sair aí de uma condição que em São José eu tava trabalhando numa empresa grande, na GM, na minha área de atuação, né, como psicóloga organizacional, né, e vim como auxiliar administrativo para fazer um trabalho totalmente diferente e desconhecido, porque eu também não conhecia o que eu ia fazer, né? Totalmente administrativo, totalmente diferente. Dá um frio na barriga no sentido de falar, gente, mas... Né, nossa, eu vou ter que dar esses 2 passos para trás de novo. Mas, Pedro, não tinha outra opção, assim, era realmente assim. De novo, para mim, era uma porta que estava se abrindo e que eu ia ter que agarrar, assim, com todas as minhas forças. Então, acho que me deu, assim, um certo medo no sentido de, nossa, o que eu tô fazendo com a minha carreira? Mas eu fui com medo mesmo. E falei, vamos lá, que agora tá comigo, né? Agora é o meu papel de protagonista, né? Enfim, de reverter esse cenário, de temporário para efetivo, de sair de auxiliar administrativo para analista, na área que eu gosto, de DHO. Então, não, em nenhum momento, assim, eu achei que eu tinha que fazer outra coisa que não aceitar essa proposta. E aí, então, conta pra gente, assim, depois de entrar nesse cargo temporário, como que você aproveitou essa oportunidade e aí como foi essa transição? Porque aí você tá na Luarte desde então, já fazem 14 anos. Bom, Ana, acho que o que eu fiz, assim, e que pra mim fez toda a diferença, é fazer o que tem que ser feito. Sabe? Mesmo quando a gente não gosta, mesmo quando a gente acha que não é o meu papel fazer aquilo. Então, assim, eu coloquei muito a mão na massa. Muito a mão na massa. Eu entreguei além do que era pedido. Então, eu realmente me pediam para fazer um trabalho, eu tinha que sair às 5, eu não conseguia, eu ficava até mais tarde, eu me dedicava muito, 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 muito. E aí entra um pouco da adaptabilidade, né? Que é uma habilidade, eu acho que a gente precisa dizer muito para as pessoas que para mim é uma das competências mais exigidas hoje e para o futuro, que é a gente se adaptar às mudanças que vão acontecendo. Então, eu acho que eu tive muito isso forte, né? De me adaptar àquilo que eu tinha no momento. Então, assim, sabe, fazer do limão uma limonada. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, acho que eu pus muita mão na massa, acho que é a primeira coisa. Eu tive muita vontade de aprender. Então, mesmo eu não sendo uma área que, nossa, não é da minha formação, não é isso que eu quero pra minha carreira, mas deixa eu entender. O que faz essa área? Deixa eu aprender, assim. Então, assim, acho que uma outra coisa que a gente tem que dizer é a aprendizagem contínua, né? Não é a pessoa achar que porque ela já é formada, porque ela já tem uma carreira, porque ela já trabalhou em lugares legais, que ela vai entrar sabendo tudo e conhecendo tudo. Então teve aí... a questão de eu colocar muita mão na massa mesmo, de não ter mimimi,
De falar, isso eu faço, isso eu não faço, isso aqui não me diz respeito, isso me diz respeito. Então, eu sempre fui a pessoa de que, Adriana, temos um trabalho, vamos. Né? Então, peraí que eu não sei fazer, eu vou procurar quem sabe para me ajudar, vou aprender com alguém e vou fazer o que tem que ser feito. Então, acho que eu fui bastante flexível, de fato, para dançar conforme a música, sabe? Então, assim, eu acho que isso fez toda a diferença. Para que no final dos 6 meses, a Luarte pudesse olhar para mim e falar, não, a gente vai dar uma oportunidade efetiva. E aí me efetivaram, né? E aí eu fui traçando esse meu caminho. Então, tem uma coisa que eu vejo hoje muito, a pressa das pessoas de crescer dentro da empresa, né? Eu acho que eu tive também... Claro que eu sou de uma outra geração, né, gente? Mas eu tive a paciência de fazer as coisas no tempo que elas tinham que acontecer, né? Então, eu fui efetivada como analista júnior, eu fiquei como analista júnior, como analista pleno, como analista sênior, como consultora de RH, como coordenadora de RH e aí hoje como gerente de desenvolvimento. Então, foi uma trilha. Então, não foi do dia pra noite, não foi... São 14 anos, né? Eu não dormi analista júnior, acordei gerente. Então, assim... teve um pouco disso também, né? De respeitar o tempo do seu desenvolvimento, né? Então, a gente vê uma ânsia muito hoje dos jovens de querer entrar e entra como trainee no ano seguinte quer virar gerente. E às vezes esse não vai ser o caminho, né? Muitas vezes, na verdade, esse não vai ser o caminho. Acho que você tem que respeitar também esse tempo de desenvolvimento que a nossa carreira precisa, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter quilômetro rodado. Né? Então, é quilômetro rodado. Então, tem coisa que não é em curso que a gente aprende, que não é na faculdade. É a experiência. É a experiência. Né? É a bagagem que o tempo vai te dando durante a sua trajetória. Então, acho que isso fez a diferença. Eu acho que hoje eu tenho... estou como gerente, mas foi construído numa carreira sólida, que eu dei passos sólidos, né? Então, acho que foi essa diferença, assim, que eu imagino que tenha feito. São 14 anos muito bem vividos, né? Então... Passou por vários cargos, por cada cargo com sua responsabilidade, com sua atribuição dentro da psicologia organizacional. Então, a gente vê que é uma experiência bem sólida. E eu queria que você contasse mais qual que é o papel do psicólogo organizacional. O que a sua área traz, quais são as responsabilidades da sua área, o que vocês fazem. Porque além de recrutamento e seleção, não é só recrutamento e seleção, né? Então, é todo um desenvolvimento humano. Então, eu sou muito curioso de saber como que é no dia a dia. Como funciona, né? Sim. Eu acho que fica um pouco disso, né? O que mais as pessoas externas, né, conseguem visualizar da área de DHO é o recrutamento e seleção, né? Porque é o que realmente é mais falado, é mais divulgado. Bom, então, assim, vou contar de forma macro hoje a área de DHO, né? Então, a gente tem alguns braços, algumas áreas que estão dentro de DHO, né? Então, estão debaixo do meu guarda-chuva. Então, uma delas é recrutamento e seleção, óbvio, né? Aí a gente tem treinamento e desenvolvimento. Então, treinamento, quando a gente fala treinamento, o que eu preciso treinar para desenvolver ou para reter o meu colaborador. Então, qual é o gap, de repente, que aquele colaborador específico tem e que eu preciso olhar para ele e desenvolvê-lo. E aí pode ser treinamento interno ou treinamento externo, pode ser através de algum programa de desenvolvimento. Então, algumas vezes a gente vai ter um gap que é institucional. Então, é um gap que não é a Ana Júlia, o Pedro, a Adriana, a Dani, que tá... Não, isso aí a gente tá vendo que todas as áreas, elas estão trazendo essa questão como um gap. Então, a gente pode, através disso, ter programas de desenvolvimento, onde a gente vai ter uma trilha de desenvolvimento com várias áreas envolvidas, né? O que mais que está debaixo do guarda-chuva hoje? Carreira e sucessão. Então, também é uma estrutura dentro da minha área, que é a gente olhar como é que a gente está, como é que está o nosso pipeline, né? Então, hoje, se um coordenador sai, eu consigo ter alguém interno para assumir essa posição. É uma posição crítica, é uma posição que, se a pessoa sair, dá descontinuidade do negócio. Então, a gente tem que sempre estar olhando para a carreira e sucessão. Carreira, primeiro, o quanto que eu motivo as pessoas a estarem na Luarte, né? O quanto que eu penso na carreira, no desenvolvimento dele. E o que eu, como empresa, posso dar de ferramenta, porque a carreira é a responsabilidade do indivíduo, né? Então, acho que tem que ficar muito claro isso, né? A Luarte,
não se responsabiliza pela carreira dos profissionais, mas a gente, como empresa, a gente tem uma corresponsabilidade, né? De dar ferramentas, de treinar, de colocar em programas de desenvolvimento, né? Então, a carreira, a gente tem esse braço que, então, a gente olha para a carreira aí de alguns níveis, claro, né? Porque são muitos colaboradores, então a gente tem aí alguns níveis que a gente se dedica e a gente olha. Então, é um processo que a gente chama, né? Que é de PRH, Planejamento de Recursos Humanos, e que a gente faz sistematicamente todo ano, que é olhar a carreira e sucessão de todas as pessoas que estão nesse pool. O que desmembra daí, né? Então, desmembra programa de trainee também, que é assim, a minha paixão, meu querido. Programa de trainee, programa de estágio, né? Porque eu acredito muito no jovem, eu acho que, de fato, a gente precisa desenvolver internamente. Eu acredito muito no desenvolvimento interno. Então, eu acredito muito que a gente pode ter pessoas crescendo e ocupando posições, né, de gestão, de especialista. Eu acho que eu sou a prova viva disso. É isso que eu ia falar. Então, seria muito contraditório se eu não acreditasse. Então, por isso que eu invisto muitas fichas em programa de trainee, em programa de estágio. Então, isso também é um papel da área de DHO, estruturar programas para que a gente traga talentos do mercado, né, e para que a gente tenha talentos com a gente. Clima organizacional, então, também é outro braço da área de DHO. Então, é a gente garantir que o clima esteja favorável. E quando o clima não estiver favorável, porque isso pode acontecer, que ações a gente vai poder ter como área e como RH para poder auxiliar na melhoria do clima. Então, também clima é um dos braços e uma das funções realmente da minha área. E, recentemente, a gente tem também dentro da minha área diversidade, equidade e inclusão, que também é outra frente que, para mim, faz muito sentido assim, com a minha vida, tem muito do que eu acredito, né, como pessoa, que é a gente, de fato, olhar para a diversidade, equidade e inclusão e colocar na mesa, colocar para discussão, pôr em pautas, falar do assunto. E como eu também estou responsável por recrutamento e seleção, fica fácil a gente estar ali, e aí também fácil, né? Não fácil, mas no sentido de uma coisa estar atrelada à outra, né? Então, se eu tenho um processo seletivo mais diverso, com menos viés, então isso, naturalmente, eu também vou conseguir trazer pessoas mais diversas para a organização. E aí tem muito a ver com essa frente que também está comigo. Então, é isso. Eu tô com a impressão de que eu esqueci de algum tema. Mas acho que, de modo geral, eu falei de tudo. Treinamento, desenvolvimento, carreira e sucessão. Tô repassando. Recrutamento e seleção, DEI e pesquisa e clima organizacional. E cultura. Tinha esquecido de cultura organizacional. Olha, é importantíssimo. É um guarda-chuva enorme. É enorme. Então, a minha área também é guardiã da cultura, né? Então, a cultura é aquilo. É como a gente como a gente faz as coisas, né? É como a gente se comporta como organização. Então, a minha área, de fato, é a guardiã da cultura organizacional, né? Então, e a cultura, ela vai abraçar todas essas frentes que eu falei, né? Ela abraça recrutamento e seleção. Então, a forma que eu seleciono também tem muito a ver com a minha cultura. Então, o que eu busco no candidato tem muito a ver com a nossa cultura. O clima que eu espero, as ações de clima também estão atreladas com a cultura. Então, tudo está atrelado com a cultura, né? Então, são essas frentes. Então, para quem tiver interesse, curiosidade, estou à disposição para tirar mais dúvidas e também até para receber na Luarte, né? Conhecer os nossos processos. Acho que vale a pena, assim, né? Vale a pena. Já aproveitando a sua fala, então, Dri, com toda essa experiência, toda essa visão que vocês de RH têm, quais você diria que são as áreas onde você enxerga mais potencial, às vezes, para o jovem, no sentido de, olha, essa área precisa de mão de obra qualificada. E, em paralelo a isso, quais são as habilidades hoje que vocês mais procuram que esses jovens, então, eles podem se desenvolver? Bom, vamos lá. Acho que na Luarte, hoje, falando aqui de Lençóis Paulista, especificamente, né? Então, a gente está espalhado pelo Brasil, mas falando em Lençóis Paulista especificamente, a gente tem muita área administrativa, né? Porque aqui que ficam as nossas áreas de apoio. Então, as áreas de apoio que dão todo o apoio para os negócios. Então, para a coleta e logística, que está mais pulverizada, e para óleos básicos, que é a produção, né? Que é o processo produtivo.
Então, eu acredito assim, olhando hoje para a nossa necessidade, são mais as áreas administrativas. Então, financeiros, suprimentos, a gente tem muita oportunidade de aprendizado. O próprio RH, né? Acho que temos também uma porta aí boa para aprender. Jurídico, comunicação. Então, são áreas que hoje são áreas de apoio. E que nos dão, e que dá oportunidade de forma geral, né, para o jovem conhecer como é que é um trabalho dentro de uma indústria e tá atuando como um administrativo dentro das áreas de apoio. Então, hoje, a gente tem a área comercial também, o apoio do comercial, né, então que a gente precisa ter uma pessoa interna no comercial. Então, acho que, olhando para a Luarte hoje, acho que seriam as áreas de apoio que ficam aqui na matriz, né, que ficam aqui em Lençóis. A pergunta foram as habilidades. E aí, as habilidades. Bom, acho que se eu falar especificamente da Luarte, né, Ana, a gente tem, antes de entrar nas habilidades, que eu acho que são habilidades gerais, eu acho que na Luarte a gente tem um cuidado muito de trazer colaboradores e candidatos, pessoas que estejam muito alinhados com os nossos valores, né? Então, os nossos valores, eles sempre vão estar como pano de fundo em qualquer processo seletivo, né? Então... primeiro, então, acho que isso sempre vai ser importante para a Luarte, né? Então, acho que antes da gente entrar em habilidades específicas, eu acho que também o jovem ele tem que saber, né? A empresa que eu estou fazendo um processo seletivo, quais são os valores daquela empresa, né? Será que tem a ver comigo? Será que tem a ver com aquilo que eu acredito? Que é um pouco desse fit cultural, assim, Total fit cultural, né? Porque às vezes você vai muito pensando só nas habilidades macros, mas tem coisa... que não vai dar match. Que não vai dar match. Que depois o candidato mesmo, depois que entra, fala, nossa, parece que tem alguma coisa aqui que não tá encaixando, né? Porque tem a ver com os valores, tem a ver com os valores que são inegociáveis, né? Então, na Luarte, os nossos valores são inegociáveis. Então, acho que isso primeiro, então, acho que a dica que eu já dou aqui é procure entender quais são os valores, né? Não tem empresa boa ou ruim, é a empresa que tem características distintas e você vai se adaptar ou não àquelas características, né? E aí eu acho que pensando em habilidades macro, né? Aprendizagem contínua. Então, você tá sempre aprendendo, né? Sempre buscando aprender. E aí, gente, eu falo que assim, o aprender hoje, ele tá muito diferente do meu aprender de, né, 20 anos atrás. O aprender não é só colocar a bunda na cadeira e assistir uma aula, ou ir para uma escola presencial e assistir uma aula, né? Então, você pode aprender de diversas maneiras, né? E aprender com um colega do trabalho, aprender com podcast, aprender com livro. Então, aprender com vídeo no YouTube. Então, acho que a aprendizagem contínua é isso. É você não se acomodar, sabe? Não achar que você sabe tudo, que da sua área, você já domina tudo, então você não precisa aprender mais nada. Então, acho que essa é uma habilidade. A segunda, que a gente tem trabalhado muito forte na Luarte, Ana, é a escutatória. E as pessoas falam... Muito tempo a gente ouviu falar muito que uma das habilidades era a comunicação, né? Que a gente precisa saber se comunicar. Mas, no fundo, eu acredito muito, assim, né? Como profissional, que quem escuta bem, consequentemente, se comunica bem. Então, se você tem uma boa escutatória numa conversa... naturalmente a sua comunicação vai ser melhor, né? Então, acho que o jovem, ele tem que aprender a escutar. E aí, quando eu falo jovem, é todo mundo, né? Então, quando eu falo que a gente está trabalhando na Luarte, a gente está trabalhando com as lideranças. Como é que a gente, como liderança, aprende a escutar? E eu posso dizer isso, assim, de forma muito certa, assim, quando a gente escuta genuinamente, a gente cria vínculos, a gente dá melhores feedbacks e recebe melhores feedbacks. A gente conduz melhor reunião, a gente participa melhor das reuniões. As reuniões ficam mais produtivas quando a gente, de fato, escuta. Então, acho que essa é uma outra habilidade que eu daria de dica, assim, escute mais, né? A terceira, é a colaboração e o trabalho em grupo, né? É você ter a capacidade de trabalhar com pessoas diferentes de você, independente da raça, gênero, idade, escolaridade, né? E você trabalhar de forma colaborativa. Isso também é uma outra característica muito forte da Luarte.
Mas, assim, eu vejo que é uma tendência do mundo, né? Então, tem uma frase, acho que até uma frase que a Sara fala, que eu gosto muito, que é: sozinho você chega mais rápido, mas junto você chega mais longe. E é isso. Então, na Luarte a gente tem muito isso, né? De todos os trabalhos, projetos que a gente tem, a gente tenta reunir o maior número de pessoas para discutir aquele tema, para pedir opinião, para compartilhar a decisão, para fazer tudo muito a 4, 6, 8 mãos, né? Então, isso a gente tem tido muitos bons resultados com esse estilo de trabalho, né, colaborativo. E aí a questão, acho que entra também isso que eu falei, né, de você ter a capacidade de trabalhar com qualquer estilo de pessoas, né? Porque hoje o mundo está muito diverso, né? Então, hoje a gente tem aí um estudo que a gente está com pessoas de várias gerações trabalhando junto, né? Da geração que está chegando, da geração da minha época, trabalhando junto. Então, como é que eu consigo fazer isso, né? E aí para mim, a colaboração, o trabalho em grupo é primordial. E é um dos pilares de diversidade também, né? Exatamente. Que é multigeracional. Exatamente. E assim, daqui pra frente não tem mais volta, né? Então, ou você se adapta a isso, ou você vai ficar pra trás realmente. E a adaptabilidade... gente, essa palavra... Ela é difícil. Ela é difícil. Teve um episódio que eu tentei falar, eu parei no meio do caminho. Vamos lá, vamos ler. Adaptabilidade. Essa. Então, pra mim, também essa é a primordial, assim, né? Porque tudo muda muito rápido. Então, hoje, a velocidade das coisas... Então, não dá pro jovem achar que vai entrar num lugar para trabalhar, que vai entrar numa área, e fui contratado para fazer aquilo, e aquilo vai permanecer aquilo para sempre nos anos que ele continuar naquela posição, naquela área. Isso não vai acontecer, isso não é real, né? E não é possível que aconteça, né? Então, eu acho que o jovem ele tem que se adaptar, de fato, né? Com as mudanças que vêm. Então, o mundo está mudando muito rápido, e a empresa também muda muito rápido. Então, as coisas vão surgindo na empresa numa velocidade e que, se você não se adaptar, você vai também ficar para trás. Então, isso eu tô falando pela Luarte, mas isso acontece no mundo inteiro, em qualquer empresa. Então, acho que para mim são as grandes habilidades que o jovem precisa ter, não só para a Luarte, mas acho que para o mundo corporativo. E não necessariamente, Dri, me corrija se eu estiver errado, mas não necessariamente esse jovem ele vai chegar pronto com essas habilidades desenvolvidas para uma oportunidade. Eu acho que também o que a gente está falando é sobre estar aberto dentro dessas oportunidades para desenvolver essas habilidades, assim. Exatamente. Acho que, de novo, né? A gente, acho que tem que ter... Eu falo que assim, ó... acho que também é uma outra coisa que eu aprendi com a Sara, que quando você sabe do problema... Quando você não sabe do problema, beleza, o problema existe, você não vai fazer nada com ele. Mas quando você sabe do problema... Desculpa, mas o problema também agora é seu, né? Então, acho que quando eu falo saber do problema, é saber quais são as habilidades que eu preciso ter e o que eu vou fazer para consegui-las, né? Para adquiri-las. Então, eu acho que é isso, assim. Então, a gente, claro, também não espera que ninguém chegue com tudo isso pronto, né? Mas eu acho que ter a consciência de que são, no meu ponto de vista, são habilidades... que vai fazer você, de fato, conquistar o teu espaço, se desenvolver, aprender, e ter uma carreira legal, né, e longa, é importante. Então, acho que, assim, não dá para o jovem mais falar, acho que depois desse podcast, que, eu não sabia quais são as habilidades, né? Claro que a gente tem inúmeras outras habilidades aqui, eu tentei tirar que para mim, nesse momento... são as mais importantes. E, de novo, nesse momento são essas as mais importantes, né? Pode ser que daqui a um ano a gente faça outro podcast, eu falo, gente, mudou tudo. Agora são outras habilidades. Eu acho que tá aí o segredo do jogo, é a gente dançar conforme a música. Então, acho que se o jovem hoje tem a consciência, como é que eu vou aprender isso, né? Como é que se aprende essas habilidades, né? E aí, de novo, a aprendizagem contínua volta, que é o como que eu consigo ir absorvendo aprendizado no meu dia a dia, né? Na minha rotina. Então, aprender fazendo, aprender errando.
Acho que isso também foi um aprendizado para mim, né? Então, não foi só acerto a minha trajetória. Então, eu errei muitas vezes. E aí, como é que eu faço pra... O que eu aprendi com o erro? E uma coisa que eu sempre falo, e aí isso é meio que um jargão que eu falo pra minha equipe, é, gente, vamos errar erros novos, tá bom? Erramos esse erro, aprendemos com ele, então agora vocês podem continuar errando, mas vamos errar coisa nova, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o jovem é entender que é um caminho, é um aprendizado contínuo e que às vezes ele vai errar, às vezes ele vai acertar, volta, corrige, muda a rota. Então, acho que é assim, né? Ninguém nasce pronto. E que bom, né? Seria muito chato alguém que nascesse pronto. Mas como é que ele vai absorver essas habilidades no dia a dia dele? Já falando de oportunidades para os jovens, minha parceira não me mata, mas estou fugindo um pouquinho do roteiro. Você comentou bastante sobre a sua paixão com programas de porta de entrada. E isso são muito. Esses programas na Luarte são famosos, né? Tanto internamente quanto externamente. Sou voluntário do Instituto, mas também sou o cria de um programa de porta de entrada da Luarte. Então, entrei a estagiar esse ano na Luarte como estagiário de responsabilidade social corporativa. Está no nosso programa. Estou no programa de estágio. Então, eu queria que você comentasse um pouco, para quem tá ouvindo a gente, quem tá vendo a gente, quais são esses programas, né, de trainee, de estágio, o que é um programa de trainee, né, que a galera às vezes não sabe, não tem conhecimento, quais são os objetivos do programa e como ele tá estruturado, né, porque acho que são oportunidades para os jovens que já estão trabalhando e também querem trabalhar, estão buscando estágio ou vão se formar e querem entrar no mercado de trabalho. Então, queria ouvir um pouquinho de você. Começa pelo trainee ou pelo estágio? Pode escolher. Então tá bom. Bom, vou começar pelo estágio. Então, o programa de estágio, o que acontece, né? Então, sempre a gente primeiro levanta com as áreas quais são as necessidades. Então, qual área no próximo ano vai precisar e vai ter, assim, essa necessidade de ter estagiário. E aí, com isso, Pedro, a gente tem um programa onde a gente traz um pacote aí de workshop, né? E aí, hoje ele tá funcionando, então, acho que de novo mostra aí que a gente pode mudar, mas hoje ele tá funcionando internamente. Então, a gente resolveu apostar nesse modelo. Então, o nosso programa de estágio 2025, ele foi desenhado internamente, ele está feito e está sendo feito internamente. O que é isso, Adriana? A gente não contratou parceiros externos. Então, o que a gente fez? A gente vai ter um workshop de ética. Quem aqui dentro, qual profissional dentro da Luarte a gente acredita que pode falar desse assunto, que pode mostrar o que é ética para os estagiários? Então, a gente olhou muito internamente, né, os colaboradores, gestores, que tem alguma já expertise muito grande e que poderia compartilhar com os estagiários. Então, tá sendo um sucesso, assim, eu sou também suspeita de falar, porque a gente, além de desenvolver os estagiários, a gente motiva muito o colaborador que tem a oportunidade de compartilhar um conhecimento, né? Então, a gente tem recebido muito esse feedback. Nossa, obrigada pela oportunidade de poder construir um workshop para eles, de poder compartilhar um pouco do que eu sei, da minha experiência. Então, o programa de estágio, ele tem a duração de 1 ano, né? Então, são 12 meses. E aí, a gente intercala workshop. A gente tem também tutoria interna. Então, cada estagiário, ele tem um tutor, né? Que é da própria área de atuação dele, mas não é o gestor dele. Porque o papel do gestor é outro, né? Então, até pra gente não misturar os papéis. Então, o tutor, ele vai ajudar ali nos desafios da rotina daquele estagiário, né? Então, ele vai ajudar também o que a gente fala muito de se aculturar, de entender qual é a nossa cultura. Então, o tutor, ele tem esse papel muito importante. Então, cada estagiário tem o tutor. A gente tem o acompanhamento do RH, né? Então, trimestralmente, o RH faz o acompanhamento com o tutor e o acompanhamento com o estagiário, para ouvir mesmo como é que está seu desenvolvimento, como é que tem alguma questão que você queira trazer. Então, a gente tem também o RH, né? Acho que eu não falei lá no começo, muito esse papel de acolher o colaborador, de escuta, de ser essa área que vai, de fato, fazer olhar esse desenvolvimento de forma diferenciada para o colaborador. Então, hoje o programa de estágio está desenhado dessa forma. A gente já teve antigamente programas em que a gente trouxe consultorias externas para dar também workshop. Também foi um sucesso, né?
Mas esse ano a gente quis mudar o modelo e a gente está fazendo dessa forma. Então, com workshops estruturados e temas que, de novo, a gente acha que é importante passar para o estagiário, né? Então, foram temas construídos também a muitas mãos. Então, acho que do programa de estágio é isso. Para quem tem interesse, tem que ficar sempre ligado no nosso site. Então, a gente divulga no site e no LinkedIn, né? Então, muito no LinkedIn também. Porque as oportunidades de estágios vão aparecer por lá, tá? Do programa de trainee. Programa de estágio, Ok. Programa de trainee. O programa de trainee, ele não acontece anualmente, como o do estágio, né? Então, normalmente a gente tem feito de 2 em 2 anos. Então, a gente fez o ano passado, a gente finalizou um programa de trainee. Possivelmente teremos em 2027, tá? Não vou bater o martelo aqui, mas possivelmente teremos o ano que vem. E o programa de trainee, ele é para recém-formados, né? Então, diferente do estágio que tem que estar na faculdade ou no curso técnico, o trainee, ele é para recém-formados. Normalmente, a gente tem um corte aí de até 2 anos de formado. E aí, também, a gente tem as áreas específicas, né? Então, o trainee, ele já entra sabendo para a área que ele vai atuar, né? Então, ele já entra aí sabendo qual área que depois ele vai continuar. E aí, o programa de trainee, ele também tem um modelo de workshop, que nem o do estágio. Não fizemos nunca nenhum modelo de trainee interno, então sempre a gente tem consultorias parceiras, né? Que nos apoiam tanto na seleção, né? Porque o número de trainee, ele é muito grande, né? Então, o número de inscritos de trainee é muito grande. Então, a gente tem a consultoria, que faz esse apoio tanto na seleção quanto no desenvolvimento. E aí, também, a gente desenha uma trilha para o trainee. O nosso penúltimo programa, Pedro, ele foi de 1 ano e meio. E o nosso último foi de 1 ano. Então, ele também tem essa variação. Então, a gente achou que 1 ano e meio foi muito, a gente reduziu para 1 ano. Os próximos a gente deve manter 1 ano de programa. E aí, ele tem toda uma trilha de desenvolvimento. Então, ele tem workshop, ele tem tutor interno, aí a gente tem um plus aí, que é o mentor, que daí é externo, então tem uma consultora externa que faz a mentoria. E eu acho que o grande diferencial do programa de trainee é que ele fica muito tempo fazendo uma integração no negócio. Então, acho que esse é o grande diferencial do programa de trainee. Então, ele não chega já de cara e vai para a área que ele foi designado, né? Ele fica pelo menos aí 90 dias, de 90 a 120 dias, fazendo toda uma integração no negócio. Então, fica semanas no centro de coleta, fica semanas dentro da fábrica lá para conhecer o processo, fica muito tempo nas áreas de apoio, conhecendo toda a interface que ele pode ter com as áreas de apoio. Então, assim, ele faz uma imersão, de fato, na empresa, no negócio, para conhecer o negócio. Para conhecer o que a gente faz de forma muito profunda e conhecer de forma muito profunda também a nossa cultura, nosso jeito de fazer as coisas, né? Então, acho que esse é o diferencial do programa de cultura, do programa de trainee. E no final do programa, eles têm um projeto para apresentar. Acho que esse é outro diferencial. Então, eles têm que ter um projeto, alguma coisa relacionada à área deles. E aí, no final, a gente tem uma banca, uma apresentação formal, onde eles apresentam os projetos deles, né? Então, é muito legal, assim. É um programa que eu indico para todo mundo aí. Então, fiquem atentos. Se a gente estiver em 2027, a gente deve começar o processo seletivo no segundo semestre de 2026. Então, no meio do ano, a gente já começa a divulgar, né? E aí, assim, para quem vai estar recém-formado, normalmente a gente abre muito para engenharia, né? Então, somos uma indústria, não tem como negar. Mas a gente também tem administrador, economista, jornalista. Então, abre-se um leque, mas o maior número de vagas normalmente tem sido para engenheiro mesmo, né? Engenheiro ambiental, engenheiro de produção. Então, acho que é uma excelente oportunidade para quem quer se desenvolver, para quem quer crescer, né? Para quem quer evoluir, assim, o programa de trainee. Eu sou realmente suspeita, meu querido.
E aí, pra gente finalizar, então, né? Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Ah, mas foi rápido, Mas né? é muito rápido e é muito gostoso esse bate-papo, Dri. Se você pudesse dar um conselho, assim, para um jovem que tá indeciso sobre a carreira, qual seria? Nossa. Essa tava no plano, gente? Tava aqui. Brincadeira. Bom, acho que assim, né? Assim, acho que se conselho fosse bom, a gente vendia, né? A gente não dava. Mas eu acho que uma orientação, né? Acho que eu não vou tirar a palavra conselho, vou falar uma orientação. Busque aquilo que você acredita que você tenha maior afinidade, né? Então, apesar de eu ter dito que a gente às vezes tem que fazer o que a gente não gosta, sim, que a gente muitas vezes, e durante toda a carreira, a gente vai fazer muita coisa que a gente não gosta, a nossa atividade central, aquilo que é o coração do que a gente vai fazer, precisa ser aquilo que brilha nossos olhos, que bate o nosso coração e que dá um friozinho na barriga. Então, acho que a orientação que eu dou é tentar identificar de fato, né? E pôr na balança, né? E, gente, ser muito prático, pôr no papel também, né? Fazer uma lista, aquela profissão, o que aquilo tem que vai me dar esse frio na barriga, que vai me motivar a acordar todo dia de manhã para ir trabalhar, que vai brilhar o meu olho, que vai bater o meu coração, né? Então, faz uma lista. Então, a primeira coisa, né, Ana? A primeira dica é pesquise quais são as possibilidades de carreira. Né? Então, não dá para fazer uma lista sem você saber minimamente quais são os requisitos básicos daquela profissão ou as atividades básicas daquela profissão. Então, a primeira coisa estuda, procura saber. E aí, hoje a gente tem, né, enfim, muitas possibilidades, né? Com a IA, inclusive, da gente investigar, procurar, perguntar. E depois disso, faça uma lista olhando para você. Então, acho que também o jovem ele precisa se conhecer minimamente. Ele precisa saber minimamente aquilo que ele vai querer fazer o resto da vida, né? O resto da vida é muito longo. Mas pelo menos assim, por um tempo. Aquilo que ele vai querer se dedicar, aquilo que ele vai querer buscar aprender, aquilo que ele vai disponibilizar da energia dele para ter uma carreira naquela profissão. Então, acho que a primeira coisa é se autoconhecer. Então, ter a percepção daquilo que eu gosto. Eu falo que assim, gente, é aquilo que eu faria mesmo de graça. Uhum. É aquilo que eu faria, assim, mesmo para não receber nada. É encontrar o propósito, né? E assim, e aí encontrar o propósito não vai abrir uma caixa e o propósito vai sair. Não, você vai ter que buscar isso. Você vai ter que, de novo. É um processo. Eu quero fazer direito ou jornalismo. Lista quais são as atividades de um advogado, quais são as atividades de um jornalista, o que você acha que de fato aquilo ia fazer mais sentido para a sua vida, o que você trabalharia de graça. Né? Então, acho que, para mim, esse é o caminho, a dica, né? Então, se autoconhecer, então, se perceber, né? E estudar, olhar as possibilidades e estudar. Então, assim, não dá para ser às cegas, né? Dá pra ser às cegas. E eu acho que também uma coisa que a gente tem que tirar um pouco da frente é que eu não posso mudar de ideia. Eu não posso mudar de carreira, né? Isso não existe mais. É uma mentira. Uma mentira que a nós mesmos. Né? Então, assim, eu decidi isso, eu vou ter que morrer fazendo isso? Não. Mas, assim... Quanto mais assertivo eu for, menos rota eu tenho que recalcular. E assim, e mesmo que você mude, mas o tempo que você vai estar fazendo aquilo, que seja alguma coisa que você goste de fazer, que seja agradável. Se daqui 5 anos você quiser mudar, tá tudo bem também. Mas o tempo que você ficou fazendo foi prazeroso, te trouxe, entendeu? Alegria e tal. Então, assim, acho que é sobre isso, assim, é sobre poder mudar de rota, mas enquanto você tá naquela rota, que seja uma rota feliz, né? Sim. Legal. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Foi super rápido, muito gostoso. Mais um muito episódio. Obrigado. Foi maravilhoso. Que Obrigada. episódio, muito legal. Então, esse foi mais um episódio do LideraCast. Se esse episódio fez sentido pra você, compartilha aqui com a gente, né? Deixa a gente saber, conta pra Adriana também aí como você recebeu isso. E Dri, obrigada por vir, por participar, obrigada Luarte, né? Esses 50 anos aí
possibilitando, de infinitas possibilidades, né? E possibilitando hoje que a gente esteja aqui. Então a gente agradece. E logo, logo tem mais um episódio. Tchau, tchau. Não sabia se eu dava tchau.